Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Boa noite, Eli. Boa noite, doutor Egídio. A gente sempre pergunta aqui para quem está conosco quem é a pessoa, mas não enquanto profissional, enquanto pessoa. Então, eu vou trazer. Geralmente as pessoas falam que é um pouco mais difícil, né, da gente responder isso. E aí eu vou te perguntar, né, quem é o doutor Egídio? Quem é o Egídio pelo Egídio? Você começou a falar, eu comecei a pensar. Eu acho que o Egídio é uma pessoa que ele é um sonhador, ele se nutre de projetos, ele tem milhares de projetos na cabeça, alguns ele consegue colocar em prática e muitos outros não, mas ele é uma pessoa que não consegue viver sem sonhar, né? Então ele pensa sempre no mundo melhor, um mundo que pudesse ser mais igual, e ele tem uma coisa que ele tenta fazer, que eu tento fazer, que foi para falar terceira pessoa é meio estranho, mas é tentar fazer algo da sua vida que no final se olha assim, não, minha vida valeu a pena ter sido vivida. Então é esse o lema que eu pauto a minha vida, tentar fazer com que ela tenha algum significado, que ela não passe em vão. Excelente. Bom, a gente quer agradecer já de antemão sua participação aqui conosco hoje. E hoje a gente vai falar bastante, né, sobre uma questão bem importante aí, que é a longevidade. Então eu entro com uma pergunta, né? Você geralmente afirma que a maior revolução do século será humana e não tecnológica. Então, quais são, na sua visão, né, os três pilares dessa revolução? Eu acho que os três pilares da revolução que nós temos é uma longevidade que será mais saudável, e para isso ela precisa ser programada, né? Ela precisa ter oportunidade para que isso aconteça. Eu acho que a revolução parte de uma sociedade mais inclusiva efetivamente. Isso pode ser uma utopia, mas é uma necessidade. Vocês falam que o grupo de vocês é um grupo intergeracional, se tem três diferentes faixas etárias. Isso não é exceção, isso será regra, né? Já está sendo uma regra. E o outro pilar é o pilar de você romper e desconstruir dentro desse processo de pertencimento e inclusão os preconceitos. E aí eu acho que essa é uma grande batalha minha, que é a tentativa de conscientizar e desconstruir o idadismo, que é o mais universal dos nossos preconceitos, porque independentemente da sua cor, da sua orientação sexual, da sua religião, você muito provavelmente será vítima dele ao ser percebido como mais velho. Então, acho que são três pilares que a gente tem que tentar pautar. Essa questão de ser uma sociedade, uma longevidade mais saudável, mais inclusiva, menos estereotipada. E aí, pegando o gancho um pouquinho do que você falou, se me permite, né, chamá-lo de você, pegando esse gancho, quais são as formas, e eu penso muito nas soluções de como a gente pode, hoje, tentar trazer para a sociedade, para que a sociedade, a empresa e todo mundo possa entender qual é um dos caminhos para que esse preconceito seja amenizado ou culturalmente mais entendido. E aí você falou na questão da intergeracionalidade, né? E eu trago aqui a questão como a intergeracionalidade trabalha neste campo de ajuda ao preconceito do idadismo. Nós temos classicamente duas formas de combate ao preconceito, né, que estão sendo, já foram definidas, umas com benefícios já bem estabelecidos, outras nem tanto, que é a questão da conscientização, da educação e desse convívio intergeracional. A questão do convívio entre diferentes pessoas, né, com diferentes características, data de 1950, quando o Gordon Allport fez aqueles estudos sobre a questão do racismo. E aí extrapolou-se isso para os outros grupos diversos. Mas o Alport demonstrou que dentro de condições pré-estabelecidas, então não é você misturar pessoas de diferentes raças num ambiente qualquer, você tem que ter regras bem estabelecidas,
você conseguia fazer com que as pessoas que participavam do estudo, mas não somente elas, as pessoas que conviviam de mais proximamente com essas pessoas, tornaram-se menos racistas. E isso a gente consegue extrapolar para os outros grupos. Então, nós sabemos que no momento que você convive com outras gerações de diferentes faixas etárias, você consegue desconstruir alguns estereótipos que você traz dentro de você, que já são interiorizados numa fase muito precoce da sua vida, por volta dos 3 a 5 anos de idade. Então, o outro aspecto é a conscientização e a educação. Mas essa educação, ela tem que partir desde muito cedo na sua vida. Porque se você pensar que você interioriza esses estereótipos de uma forma não crítica aos 3, 5 anos de idade, o ideal é que eles não sejam interiorizados. O ideal é que aquela criança que está sendo formada, ela perceba a velhice como um processo natural de vida, né? Não como algo que ela vai temer o fato dela ficar de morrer, ou que aquela imagem daquele velho que é apresentada a ela é a imagem de um velho ruim, ranzinza, é um autoritário, é um velho isolado. Então, essas imagens têm que ser desconstruídas. E o ideal é quando você desconstrói no início, quando elas nem passam na percepção dessa criança, quando elas nem conseguem interiorizá-las, né? Baseado nisso, eu fiz uma experiência daqueles múltiplos projetos que acontecem na minha cabeça, né? Eu pensei assim, já que as imagens que são oferecidas às crianças de pessoas velhas, elas partem dos contos de fada, né? Então vamos tentar desconstruir esses contos de fada. Vamos pegar uma Branca de Neve velha, vamos pegar um príncipe velho, porque eles também envelhecem, né? Eles também ficaram velhos, só que eles não são apresentados como os velhos. Vamos pegar um super-homem com o seu neto, o seu bisneto, um super-homem velho, que já não consegue voar tanto, mas continua andando, continua dando os pequenos saltinhos dele. Mas vamos pegar esse pessoal. E aí eu fiz uma intervenção dentro da Escola de Educação da USP, em que, no primeiro momento, nós levamos vários cartazes para conscientizar aquelas crianças de que os pais delas são mais velhos do que elas, que aquele coleguinha dele é mais velho do que ele, ou mais novo do que ele, que o animalzinho vai ficando velho e vai morrer, né? Que a plantinha vai ficando velha e vai morrer. Então, envelhecer faz parte do processo natural de todas as espécies vivas. E aí nós criamos, baseados nesse conto de fadas, uma peça representada pelos alunos do grupo de teatro de 60 mais, da USP 60 mais, da IASH, chamada o Happy Hour das Princesas. Então, era a Branca de Neve, que convidava as outras princesas, né, Cinderela, a Bela Adormecida, Ariel, para participar de um Happy Hour. E a bruxa, porque o príncipe postou nas redes sociais, viu isso e começou a stalkear o príncipe, e aparece nessa festa. Então, a Cinderela chega na festa de patins, né? A Bela Adormecida não conseguiu ir porque estava na Disney com os bisnetos e estava divorciada, entendeu? Então, são situações que eles começaram a perceber naquele contexto que tudo pode ser considerado natural, né? E eles gostaram muito, porque deram a ideia de fazer a dancinha da Branca de Neve no TikTok. Então, por que não faz a dancinha da Branca de Neve? Aí depois fizemos a peça com os 3 porquinhos. Então, foi algo bem legal, né? E aí, nesse contexto, me veio a ideia de escrever um livro infantil sobre o idadismo, que eu vou lançar agora, no dia 4 de setembro, lá na USP, que é esse aqui, estou até clique comigo aqui, que são as viagens planetárias, não dá para ver bem, mas são as viagens planetárias de Liam e Arthur. Então, Liam é um menino de 10 anos que mora no outro mundo, porque nesse mundo dele utópico não existe preconceitos, né, de nenhum tipo de preconceito, e ele quer ser um cientista e ele recebe uma tarefa de visitar um outro planeta para ver como as pessoas viviam em outro planeta. E ele acaba aqui na Terra. E ele encontra Arthur, que mora numa casa com a família, constituída por um pai, uma mãe, um irmão, um adolescente e um avô, e o Arthur é o único, e o Arthur é mais jovem, tem 8 anos, que tem uma relação com o avô, porque o adolescente deixou de ter aquela relação. E o avô, nesse contexto, ele é completamente visibilizado, a única pessoa que ele conversa com o Arthur, até que surge o Liam. E eles vão para o planeta de Liam e eles percebem como as pessoas são tratadas de uma forma diferente, né? Então, é esse contexto, nesse livro eu trago a fundamentação do que é idadismo e uma série de atividades que podem ser feitas dentro da classe ou mesmo em grupos familiares, na tentativa de desconstruir esses estereótipos.
porque eu acho que aí está o primeiro passo. Porque quando o estereótipo já está introduzido, é muito mais difícil. Porque todos nós somos idadistas. Se nós fizermos uma análise crítica, nós somos idadistas. Entendeu? Então, esse trabalho de desconstrução, ele é árduo, ele é diário. Né? Você tem que ficar analisando todas as suas atitudes, todos os seus sentimentos, para você perceber se você está sendo muito ou pouco. Porque todos nós somos. E aí, quando você tem uma sociedade em que esse sentimento está tão incorporado, esse lado cognitivo, sentimental, afetivo, é muito difícil você mudar isso. Né? Dizem que nós precisamos de 25% de engajamento de uma população para mudar um comportamento. Mas como é que você vai mudar quando nesses 25% todos são idadistas? Ninguém se acha velho. Né? O velho é sempre o outro. Né? Você está no espelho, você tem as faixas, mas o velho é o outro, não é você. Você tem um espírito jovem, você tem um comportamento jovem, né? Você se veste de uma forma mais juvenil. Então, para você ser aceito, você rechaça a sua própria velhice. A velhice aceita é velhice juvenil. Porque a velhice, como ela deveria ser aceita, ela não é. Ela só é aceita quando você parece mais jovem. Então, eu acho que a educação é primordial, mas uma educação que tem que começar do início. Ela tem que começar lá, com aquela criança que, em primeiro momento, ela não é tão preconceituosa, mas ela se torna mais preconceituosa ao longo da sua vida. Né? E eu vi isso com os meus alunos de medicina, que eles entram na escola médica menos preconceituosos do que eles saem. O papel educacional, e você trouxe isso, para mim é muito importante, ele começa na base, né? E aí você tem um trabalho muito importante, que é o programa USP 60+, que, de uma certa maneira, você traz essa educação para dentro das universidades. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. A USP 60+, é um programa fantástico, né? Ele existe desde 94, ligado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, e não foi a primeira universidade para a terceira idade do Brasil, né? Você teve a primeira do Rio Grande do Sul, depois a de Campinas, mas quando ela surgiu, ela já tinha como um dos seus pilares a questão da intergeracionalidade. Então, ela prima não somente pela abertura e pela gratuidade, mas colocar dentro de uma sala de aula, aí no ambiente controlado, né? Porque você tem um controle, você tem pessoas que não estão em uma posição de superioridade uma em relação à outra. Né? São dois alunos de diferentes faixas etárias com um objetivo em comum, que é o aprender. Né? Então, você tem as condições oportunas ditas para que esses preconceitos sejam desconstruídos. E nós temos uma série de estudos feitos aqui, feitos lá fora, que mostram que esse convívio intergeracional faz com que ocorram benefícios não somente para o mais velho, mas para o mais jovem também. Né? Porque sempre fica aquele temor, sobretudo o coordenador, será que vai dar certo eu pegar uma pessoa de 70 anos, misturar com uma pessoa de 20 anos? E deu certo. Né? Então está dando certo. Só que isso precisa ser potencializado cada vez mais. A gente pensa assim, nós oferecemos 10 mil vagas por ano, mas nós temos mais de 1 milhão de pessoas 60+ em São Paulo. Né? 10 mil vagas para 1 milhão de pessoas não é nada. Né? E é uma população que está crescendo e que tem muitas necessidades e poucas oportunidades. Porque são poucas oportunidades que elas têm de ir dentro de um campus, numa atividade gratuita e frequentar a vida num campus. Né? E muitos nunca sequer pensaram em entrar dentro de um campus universitário. Muitos têm tantas reservas que eles não sabem nem se a USP os aceitaria, entendeu? Por mais que a gente fale, não é gratuito, você não precisa ter nenhuma formação prévia para poder frequentar um curso dentro da USP 60+. Nós fizemos recentemente uma parceria com a USP e criamos o Memória Sonora 60+, que foram conceitos adaptados para os 60+. Adaptados de que forma? Conceitos curtos, né, em que existia um narrador, então tem uma pessoa que vai e fala sobre aquela peça. Onde ela está situada? Onde ela foi criada? Quem foi esse compositor?
O que representa essa divisão aqui da orquestra? Por que aqueles instrumentos ficam na frente e aqueles atrás? E nós lotamos nas 3 edições o Camargo Guarnieri. Foram idosos que foram buscados no centro de referência da prefeitura, uma parceria com o Rock Futebol, outros idosos da própria USP 60+, e 95% deles nunca tinha ido a um concerto. Então, é muito lindo quando você oferece essa oportunidade, entendeu? Uma pessoa que nunca teve a possibilidade de um concerto está lá dentro de um teatro, né, e fica extasiado, porque eles ficaram extasiados. Então, tem como nós oferecermos oportunidades. Tem como a gente deixar a vida um pouco menos dura, né? Oferecer momentos de beleza, momentos em que você se encante, porque a vida é constituída disso, de tudo, né? Não precisa ser somente o lado pesado, o lado do trabalho, o lado negativo, não, é tudo junto. Então, eu acho que via USP 60+, a gente consegue fazer isso. Foi via USP 60+, que nós criamos o Prêmio Arte e Literatura USP 60+, que começou um ano antes da pandemia, como um concurso fotográfico, e aí na pandemia eu não queria parar, então nós fizemos o Olhar através da Janela, porque estavam todos em lockdown, e aí fizemos uma exposição, não mais física, mas online, no nosso site, nossa página. Aí depois nós resolvemos expandir para outro suporte de arte. E aí criamos pintura, gravura, escultura, e aí depois isso resolvemos expandir para a literatura. Então ficou conto, poesia, crônica, aí entrou agora textos filosóficos. Então foi crescendo. E hoje nós vimos a qualidade do trabalho e como eles ficam felizes de ter um espaço de exposição dentro de um Centro Cultural Maria Antônia, quando nós sabemos que idadismo, para um jovem conseguir um lugar dentro do mundo da arte é difícil, imagine para uns 60, 70+. A não ser que ele seja um monstro consagrado. Quando ele não é praticamente zero a possibilidade, né? Então, estarem ali com os amigos, com os familiares, vendo o seu quadro que foi selecionado por um corpo de jurados, e aí dentro de uma exposição, dentro de um espaço da USP, para eles é realização, e para mim também, né? Porque eu acho que viver, você tem que viver desde que possível com arte. Entendeu? Então, como eu sempre gostei de arte, eu sempre tentei fazer algo que a USP 60+ me dava essa possibilidade. Para mim é assim, eu digo assim, se tem algumas coisas que me fazem persistir dentro de um esquema de trabalho duro na universidade, uma delas, sobretudo, é a USP 60+. Por isso que eu digo assim, eu não posso viver sem sonhar, entendeu? Sem ter algum projeto, senão eu acho que eu morro. E é muito rico, né? Em Campinas eu tenho vários grupos de idosos dentro de uma área de responsabilidade social, né, da Unimed. A gente desenvolve vários trabalhos com eles, também são trabalhos gratuitos. E eu faço a parte de estimulação cognitiva. Então eu gosto de trazer, na verdade, na estimulação, não só o jogo per si, mas assim, trazer a conscientização sobre a longevidade de uma maneira mais ampla, né? E é incrível, assim, a riqueza de talentos que a gente tem ali dentro. E eles se sentem pertencentes porque eles são escutados, né? Então, eu acho que é uma coisa tão simples e tão difícil a gente ter, né? A escuta ativa para esses idosos. Então, são pessoas com muitos talentos, com muita história, com muita experiência e que tem muita coisa para ensinar, né? Então, quando a gente dá voz para essas pessoas, a gente consegue trazer, inclusive, a dignidade, né, de volta para eles, que muitos deixam por aí porque eles mesmos têm preconceitos. E como você falou, gente, eu sou gerontóloga, mas por vezes eu me pego, ai, que dor nas costas, tô velha. Não é? São falas que estão tão enraizadas. E por mais que a gente trabalhe na área, por mais que a gente olhe para isso e tenha cuidado, tá enraizado, né? Então, assim, é esse cuidado realmente que a gente tem que ter. Então, saber que existem outros projetos. Por mais que não atenda ainda todo mundo, né? Que seria o ideal, mas a gente está construindo. Eu acho que isso é muito bonito e poder
mostrar que existe para que mais pessoas possam também se engajar, né? Então, E aí muito o efeito legal. bola de neve, né, Jéssica? Uma pessoa influencia a outra e aquilo ali vai, né, mesmo que essa pessoa não participe diretamente daquele projeto, aquela pessoa vai inspirar uma outra pessoa da família dele, entendeu? Porque ele está vendo que ele conseguiu, né? Ele conseguiu com que alguém o ouvisse, né? Então, ele falou e ele foi ouvido. Então, eu acho que isso é bem legal. E quem recebe mais somos nós, né? Não são eles. Eu sempre digo isso. Nós que somos os privilegiados, né? Porque é uma lição que você tem, né? De vida, né? Então, e você, assim, você ter a sua história apagada, eu acho que é terrível, né? Eu estava comentando outro dia com uma parceira, eu falei assim, porque temos uma parceira, ela não atua mais, que é a Neuza Guerreiro de Carvalho, que ela fazia um trabalho de resgate da memória autobiográfica, né? Resgate da memória daquela pessoa. Imagine, a maioria das pessoas não tem noção de quem foram seus avós, né? Os netos provavelmente não vão conhecer nada, né? Então aquelas pessoas tiveram suas vidas apagadas, né? Quem foram aquelas pessoas? O meu DNA vem daquelas pessoas, então eu tenho que saber o mínimo delas, eu tenho que tentar conhecê-las, né? Porque muito de quem eu sou deriva daí, é a minha história, né? E você não tem uma noção da sua história, eu não saber quem foram os meus avós, meus bisavós, de onde eles vieram, quais foram as dificuldades que eles enfrentaram, o que eles conseguiram conquistar, né? Para que eu chegasse a estar onde eu estou, né? Então, acho que isso é fundamental. Acho que todos nós temos que ter essa curiosidade, que, ao meu ver, passa a ser até uma questão de obrigação, entendeu? Você não deixar apagar a sua história, né? Então, eu acho que isso faz parte, é algo necessário. Eu queria agora, Egídio, que você deixasse para nós, assim, para quem está nos assistindo, uma mensagem ou uma provocação. Eu gosto de falar de uma provocação, né, para ver se as pessoas elas começam a se conscientizar a respeito de muitas coisas importantes, né, para a própria longevidade, para os filhos, para os pais, enfim. Eu acredito que o nosso conceito e a nossa vivência, experiência da longevidade como sociedade só vai mudar quando nós mudarmos individualmente, né? Cada pessoa sente o dadismo de uma forma diferente, né? Eu sou homem branco e velho, vou sofrer dadismo diferente de você. Mulher branca, quando se tornar velha, diferente de uma mulher negra velha, uma mulher negra lésbica velha, né? Cada um vai sentir o idadismo de uma forma completamente diferente. Mas nós não podemos nos separar, né? Porque, apesar dele ser diferente, o preconceito ele tem que nos unir para que a gente consiga lutar contra ele. E se nos sectorizarmos e separarmos, nós nunca teremos condições, do ponto de vista de força suficiente para tentar transformar essa sociedade, né? E só assim a gente vai conseguir transformar. Eu acho que oportunidades não existem para todos, né? A gente fala assim, eu tenho uma frase que diz assim, o nosso destino tornou-se envelhecer. Mas não é o destino de todos, né? É o destino de uma classe privilegiada, né? Porque aqui mesmo na nossa cidade nós temos pessoas que não têm a oportunidade de envelhecer, de atingir o marco cronológico de ser dito como velho. Então, eu acho que, apesar das oportunidades não existirem para todos, nós temos que nos tornar agentes ativos do nosso processo de envelhecer. Eu não posso esperar que tudo seja feito, né, porque eu mesmo tenho que me tornar um agente ativo. As empresas têm que ser conscientizadas de que elas têm que se tornarem agentes promotoras do processo de envelhecimento. Porque aquela pessoa que está ali e que talvez envelheça ali, se a empresa der condições, ela vai envelhecer de uma forma muito mais saudável e participativa. E vai render mais para a empresa, né? Nós temos que, de qualquer forma, desconstruir o que nos engessa, o que nos impede de visualizar, de ver
o que os números estão mostrando, né? Porque essas pessoas de RH, como a Eliane citou, os grandes empresários, eles têm noções dos números. Só que o medo de envelhecer é tão grande, o pavor de ser associado à palavra velhice é tão grande, que isso os impede de ter atitudes lógicas e racionais. Então, eu acho que a mudança começa em nós. E para que a mudança consiga atingir um montante importante, nós temos que nos unir. Então, todos somos velhos, né? O velho não é somente o outro, né? Todos somos vítimas de um preconceito, independentemente da minha cor, independentemente do meu gênero, independentemente da minha orientação sexual, a gente vai lutar contra um preconceito comum e com o objetivo comum de não atingir o zero do preconceito, mas pelo menos uma sociedade melhor, porque ela é possível.